Olá, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que estejam bem, que tenham estudado a aula 1, compreendido bem o conteúdo, porque é um conteúdo básico, simples e fácil, né? Então, hoje, né, terça-feira, nosso conteúdo, nossa aula 2 será Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, Lei número 8.069 de 1990, certo? Então, nosso primeiro slide segue aí para vocês acompanharem na leitura. E vamos lá, juntas, né? Nessa jornada na nossa comunidade PAIF. Aula 2, Direitos Fundamentais. Análise completa dos artigos 3, 4, 5, 15 e 18º. Foco em concursos públicos. O objetivo dessa aula é compreender a doutrina da proteção integral, entender o princípio da prioridade absoluta e sua abrangência, identificar os direitos fundamentais da criança e do adolescente, reconhecer os direitos à liberdade, ao respeito e à dignidade, resolver questões práticas sobre os artigos mais cobrados em concursos para educação. Introdução: o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, representou uma mudança histórica na proteção da infância e adolescência no Brasil. Com a promulgação da Lei nº 8.069 de 1990, crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, abandonando-se a antiga doutrina da situação irregular. A partir desse momento, toda criança e todo adolescente passou a ter proteção especial, garantida pelo Estado, pela família e pela sociedade. Os artigos estudados nessa aula constituem a base do ECA e aparecem com frequência em concursos para professor de educação infantil e ensino fundamental 1. Sendo assim, vamos para o primeiro tópico, artigo 3º, Doutrina da Proteção Integral, artigo 3º do ECA. O artigo 3º estabelece que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Além disso, deverão ter asseguradas todas as oportunidades e facilidades que possibilitem seu desenvolvimento integral. O desenvolvimento deve ocorrer de forma física, mental, moral, espiritual e social. O que mais cai na prova nesse artigo 3º? As bancas costumam perguntar qual doutrina foi adotada pelo ECA. Nesse caso, seria correto afirmar que a doutrina da proteção integral. Quando a gente pensa também em desenvolvimento da criança, do adolescente, do aluno, né? A gente pensa em desenvolvimento integral. Então, vamos lembrar que também o ECA fala da doutrina, né? Da proteção integral. Então, é uma lei de proteção integral da criança e do adolescente. E é incorreto dizer que a doutrina da situação irregular. Então, isso está incorreto, tá? Incoerente. Então, pegadinha da banca. O ECA protege apenas crianças em situação de vulnerabilidade? O que vocês acham? Claro que não. O ECA protege todas as crianças e adolescentes. Todas. Então, o ECA protege todas as crianças e adolescentes seria a resposta correta. Muito cuidado com isso, tá bom? Crianças com vulnerabilidade também devem ser protegidas, mas o ECA protege todas igualmente. Lembra da igualdade. O que decorar? Proteção integral igual garantia de desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Então, o que a gente precisa lembrar, né, desse artigo 3º do ECA? Que aqui nós falamos de proteção integral, garantia de desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma integral como um ser humano como um todo, certo? E aí vai seguir nessa aula as questões, tá? De fixação, que eu vou deixar para vocês lerem e responderem, certo? Então, a questão 1, ela vai falar assim: segundo o artigo 3º do ECA, crianças e adolescentes possuem a. Apenas alguns direitos fundamentais. B. Direitos condicionados à autorização dos pais. C.
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana? Ou D, direitos somente após os 12 anos? É uma questão muito clara, né? Todos os direitos, claro, porque é integral. Então, todos os direitos fundamentais à pessoa humana, certo? Aqui seria a resposta, seria C. 2. A doutrina adotada pelo ECA é A. Situação irregular. B. Proteção integral. C. Tutela especial. Ou D. Assistência social. Muito fácil também, a gente acabou de ler, que é a B. Proteção integral. 3. O desenvolvimento assegurado pelo artigo 3º deve ocorrer de forma A. Apenas intelectual. B. Apenas social. C. Física, mental, moral, espiritual e social. D. Apenas física e mental. Então, cuidado quando vem apenas. A gente já sabe que o desenvolvimento, de acordo com o artigo 3º do ECA, ele tem que ser em um desenvolvimento integral, ou seja, não é apenas uma coisa ou apenas outra, é tudo, física, mental, moral, espiritual e social de forma integral, tá bom? 4. Dessa forma, então na 3 a resposta é a C. 4. Julgue o item. A criança e o adolescente são sujeitos de direitos. Tá certo? Ou tá errado? A criança e o adolescente não têm direito. Não, né, gente? A criança e o adolescente, eles são sujeitos de direitos, está correta. Aqui é a A, certo. 5. A proteção integral tem como objetivo A. Garantir desenvolvimento integral. B. Apenas acesso à escola. C. Apenas proteção física. D. Apenas assistência médica. Gente, percebe que essas 5 questões, elas são para fixar de forma... Está sendo até redundante. Para que a gente consiga fixar de uma forma que não saia, né? Então, se cair isso aqui na prova, a gente vai lembrar, certo? Então, aqui nas 5, a proteção integral tem como objetivo garantir desenvolvimento integral, é A, tá bom? E aí a gente vai para o segundo tópico, que é o artigo 4º, prioridade absoluta. Artigo 4º do ECA, o artigo 4º estabelece que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes. Todos possuem responsabilidade na proteção da infância e adolescência. Direitos garantidos com prioridade absoluta. Vida e saúde, alimentação, educação, esporte e lazer, profissionalização, cultura, dignidade e respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Então, o que mais cai na prova? A expressão prioridade absoluta. É uma das mais cobradas em provas. Então, vamos ficar esperto aí com prioridade absoluta. Direitos garantidos com prioridade absoluta, ok? Pegadinhas da banca. Quem é responsável pela proteção da criança? Apenas a família? Apenas o Estado? Apenas a sociedade? Não. Quem é responsável pela proteção da criança? Família, comunidade, sociedade, poder público. Isso aqui é interessante até lembrar, porque eu já trabalhei em escolas onde eu ouvi frases assim: ah, aquela criança não é minha, então não vou fazer nada, né? Infelizmente, de profissionais da educação que às vezes têm esse pensamento: a criança não é minha, é de outro professor, a criança é de outra sala, a criança é de outro período. Então, aqui a gente tá vendo bem claro, né, que a responsabilidade pela proteção da criança, proteção do quê? Toda aquela proteção que a gente já tinha falado antes, de vida, de saúde, de alimentação, de educação, esporte, lazer, profissionalização. Então, esses são os direitos dele: cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária. Então, o que a gente está vendo aqui? Que nós todos, como sociedade, temos que garantir esse direito da criança e do adolescente. Então, não existe isso dentro da escola, de aquela criança não é minha, aquela turma não é minha. Não. Nós somos, como sociedade, né, nós temos esse dever de fazer se cumprir os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, o que decorar? Prioridade absoluta, atendimento prioritário e primazia na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Questões de fixação, artigo 4º. 1. A garantia dos direitos da criança e do adolescente é dever. Acabamos de falar, né? A.
Apenas da família? B. Apenas do Estado? C. Da família, comunidade, sociedade e poder público. E D. Apenas da escola. Então, sempre que vier nas questões apenas isso, apenas aquilo, abre o olho, fique esperta, releia com atenção e cuidado, porque geralmente é pegadinha. Então, aqui é da família, comunidade, sociedade, poder público. A questão correta é a C. 2. A expressão utilizada pelo ECA é A. Proteção secundária. B. Atendimento preferencial. A criança, o adolescente tem atendimento preferencial. C. Prioridade absoluta. D. Proteção eventual. Não. Aqui na 2 é a C, prioridade absoluta, que nós acabamos de ler, né? 3. É direito garantido pelo artigo 4º A. Alimentação. B. Lucro. C. Competitividade. Ou D. Produtividade. Aqui, direito garantido pelo artigo 4º do ECA é a alimentação, né? Que está entre os direitos garantidos. 4. Julgue o item. A convivência familiar e comunitária constitui um direito da criança e do adolescente, tá certo? A convivência familiar e comunitária é um direito da criança e do adolescente, né? Então é A, certo. Prioridade absoluta significa A. Atendimento após os adultos. B. Atendimento prioritário dos direitos da criança. C. Atendimento opcional. D. Atendimento condicionado à renda. Não. Atendimento, né? Prioritário dos direitos da criança. Isso é prioridade absoluta. Então, nós vamos para o tópico 3 agora, artigo 5º, proteção contra violências, artigo 5º do ECA. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de violação de direitos. Toda forma de violência ou violação deve ser combatida. São expressamente vedadas negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. O que mais cai em prova? As bancas frequentemente cobram os termos do artigo de forma literal. Pegadinhas da banca. Trocam palavras do artigo por outras expressões genéricas. Decore os 6 termos exatos: negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O que decorar? Toda e qualquer forma de violência ou violação é direito de direitos é expressamente vedada pelo ECA. Gente, é uma questão bem assim. Eu não consigo gravar a aula, falar de um assunto e não lembrar de vivências minhas dentro da escola. Então, aqui a questão da negligência, especialmente na educação infantil, a gente vê muito como professora, né? A criança vem sem trocar a fralda, muitas vezes sem banho, muitas vezes maltratada. Então, tem criança que sofre violência. Então, tudo isso, né, está violando aí o ECA. E os professores têm como obrigação de, como sociedade, né, mas principalmente como professor, tem como obrigação aí a proteger essa criança e fazer valer a lei do ECA, tá certo? Então eu não poderia passar por aqui sem reforçar isso, porque eu já vi muitos casos, muitas coisas que aconteceram, negligenciados até mesmo por profissionais de educação. Então vamos mudar isso, né? Cada um de nós fazer nossa parte, denunciar, ir atrás do conselho tutelar, polícia, se for o caso. Mas se a sociedade ela viver em conjunto, né, a gente consegue proteger nossas crianças. Então vamos continuando para o tema, né? Então são 6 que nós temos que decorar, que são vedadas, expressamente vedadas: negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. Legal. Agora vamos para as questões de fixação. Do artigo 5º. 1. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de A. Educação. B. Cultura. C. Violência. Ou D. Esporte. Isso é fácil, né? C. Violência, então. 2. O ECA protege crianças contra A. Negligência. B. Discriminação. C. Exploração. D.
todas as alternativas. Olha, gente, a gente acabou de ler o texto, né? Tá bem fresquinho, então a gente vai saber que todas as alternativas estão certas, é a questão número D. Mas lá na prova, depois de ler muito, pode ser que a gente se confunda. Então vamos tentar prestar bastante atenção, né, pra gente gabaritar essa prova aí, certo? Então prestar bastante atenção aqui na descrição, né, o que tá pedindo a questão, quais as questões que tem aqui, o que eu pensar direitinho, porque pode às vezes vir alguma coisa para poder confundir, né, alguma pegadinha. Então, todas as alternativas aqui na 2 é a D. 3. Julgue o item. A crueldade contra crianças e adolescentes é expressamente proibida pelo ECA. Certo, né? Tá certo. É a A. 4. Assinale a alternativa incorreta quanto às vedações do artigo 5º. A. Negligência. B. Violência. C. Opressão. D. Profissionalização. Então, aqui é para a gente assinalar a alternativa incorreta quanto às vedações. Veja bem. Então, é vedado negligência, é vedado violência e opressão, mas a alternativa incorreta é profissionalização. Não é vedado que a criança ou adolescente tenha profissionalização, no caso, o adolescente, né? Então, a resposta da 4 é a D, certo? Aqui passando para a questão de número 5, o artigo 5º busca proteger a. Dignidade da criança e do adolescente. B. Estrutura administrativa da escola. C. Organização familiar. D. Política educacional. Claro que é a A, né? A dignidade da criança e do adolescente. O ECA, ele fala especificamente disso, de proteger a criança e o adolescente, certo? Desta forma, vamos passando para o tópico 4, artigos 15 a 18, liberdade, respeito e dignidade. Os artigos 15 a 18 tratam do capítulo 2 do título 2, que abrange três diferentes fundamentais. Três direitos fundamentais. 1. Direito à liberdade, artigo 16. Compreende opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar, comunitária e política e buscar orientação. 2. Direito ao respeito, artigo 17. Consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, incluindo a preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, ideias, e espaços pessoais. 3. Direito à dignidade, artigo 18. Determina que a criança e o adolescente sejam protegidos contra tratamentos desumanos, violentos, aterrorizantes, vexatórios ou constrangedores. Pegadinhas de banca. É incorreto afirmar direito à disciplina ou direito à obediência. Está incorreto. E é correto dizer direito à liberdade, direito ao respeito e direito à dignidade, ok? O que decorar? Tríade fundamental. Liberdade, respeito, dignidade, tá? Artigo 16, 17 e 18. Questões de fixação dos artigos 15 a 18. Número 1. Os artigos 15 a 18 tratam dos direitos saúde e educação, cultura e lazer, liberdade, respeito e dignidade, alimentação e esporte. Então, aqui é a questão C, né, que a gente acabou de ler. Liberdade, respeito e dignidade. 2. É exemplo de direito à liberdade. A. Brincar. B. Sofrer discriminação. C. Sofrer violência. D. Sofrer constrangimento. Não. Nenhum sofrimento é direito do ECA, né? É vedado todos os sofrimentos, então, direito à liberdade a brincar, ok? A criança tem direito de brincar. 3. O direito ao respeito protege a integridade física, psíquica e moral. B. Apenas integridade física. C. Apenas a integridade moral. D. Apenas a integridade psicológica. Lembra? Sempre que tiver apenas, geralmente tá errado. Então, A. Integridade física, psíquica e moral, ok? Questão de número 4. A dignidade protege contra A. Tratamento desumano. B.
esporte. C, cultura. D, educação. A, né? A dignidade é um direito que protege a criança contra o tratamento desumano. 5. Julguem o item. A criança possui direito à opinião e expressão. A, certo? B, errado. O que vocês acham? A criança tem direito de opinião, de expressão? Claro que tem, né? Então, aqui é a questão no A, letra A, tá certo. E aí, nós vamos passando agora para o nosso resuminho final, artigo 3º, doutrina da proteção integral. Então, a doutrina do artigo é proteção integral, né? Lembra? Criança e adolescente são sujeitos de direitos. Desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, de forma integral, certo? Artigo 4º, prioridade absoluta. Família, comunidade, sociedade e poder público. Garantia dos direitos fundamentais. Artigo 5º, proteção contra negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Artigos 15 a 18. Direito à liberdade, direito ao respeito, direito à dignidade, certo? E aí vai seguir o gabarito comentado para vocês, ok? Depois do gabarito comentado, eu coloquei as referências da aula também, tá? Porque aí vocês podem pegar as leis na íntegra na internet. E lembrando, né, que essas aulas elas serão diárias. E para quem fizer parte da minha comunidade PAFE, no grupo do WhatsApp, vai receber o PDF da aula, juntamente com o mapa mental desenhado, explicadinho, bem legal, para conseguir memorizar, né? Você percebeu que são aulas rápidas, elas são focadas para quem já está trabalhando e não tem muito tempo de estudar, de organizar os estudos, então eu tive essa ideia de ajudar para quem está precisando aí estudar, não vai ter tempo de organizar estudos, não vai ter tempo de fazer um cursinho puxado com conteúdo extensivo, né? Mas precisa relembrar as coisas mais importantes, os tópicos importantes que mais caem no concurso. Então, eu estou fazendo esse conteúdo para ajudar, né? E para estudarmos juntas também, certo? Quero que todas sejam aprovadas, que dê tudo muito certo. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã.